Às vezes nos falta direção, porque nos falta palavra. Jeremias 33:3 diz: clame a mim, e eu responderei, e eu lhes direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Sabe, uma chave que mudou a minha história e vai mudar a história de alguém aqui, é que a gente não pode dar acesso a quem não nos dá destino. Fala para quem está do seu lado: não dê acesso a quem não te dá destino. Provérbios 17:28 diz: até o insensato se passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Provérbios 29:11 diz: o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Tem uma frase do Bill Johnson que eu amo, já compartilhei aqui algumas vezes. Ele diz que o nosso problema na jornada de fé não é a incapacidade de ouvir a voz de Deus, mas é a nossa disponibilidade em ouvir todas as outras vozes. Vou falar isso de novo. Pega isso aqui, irmão. Teu desafio em 2024 não vai ser a tua incapacidade de ouvir a voz de Deus, mas vai ser o tamanho da sua disponibilidade em ouvir todas as outras vozes. Existem vozes que trazem medo, existem vozes que trazem angústia, existem vozes que trazem incerteza, existem vozes que trazem insegurança, mas há uma voz que te conhece antes de tudo ao teu redor existir. Há uma voz que já era antes de tudo ao nosso redor se tornar, e essa voz já liberou algo ao teu respeito. O salmista diz: o Senhor já escreveu cada um dos meus dias no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Se você me perguntar: pastor, como vai ser 2024? Como vai ser, eu não sei, mas uma coisa eu sei: o Deus que me recebeu em 2023, quando 2023 iniciou, é o mesmo Deus que vai me receber em 2024, quando 2024 se iniciar. Que é o maior milagre do Evangelho. O maior milagre do Evangelho não é o que a gente vai viver de conquistas no próximo ano, porque por mais que as conquistas sejam extraordinárias, elas passam. Por mais que ter uma casa própria seja incrível, em algum momento não habitaremos mais nela. Eu vi um vídeo esses dias que me impactou demais. Alguém falando que daqui a 100 e poucos anos, pessoas viverão na sua casa e não saberão quem você era. Daqui a algumas gerações, ninguém vai se lembrar de quem você é. Então não faz sentido construirmos algo que é perecível e dura pouco, quando na verdade a nossa construção tem que ser pautada a partir da eternidade. A gente viu a morte de um jovem essa semana. Quantos viram daquele cantor? Uau! Aquilo só reafirmou algo que eu sempre preguei e eu acredito, e é para mim uma diretriz na minha vida. Pregue todas as vezes como se fosse a última vez. Um dia você vai acertar. Cante todas as vezes como se fossem as últimas canções. Um dia você vai acertar. Trate todos os dias e oportunidade que você tem de falar do nome de Jesus como se fosse a última oportunidade. Um dia a gente vai acertar. E aí, antes da cruzada de Fortaleza, eu estava visitando os esboços que eu preguei nas outras cruzadas que a gente fez no Brasil. E aí eu fui para a primeira cruzada, Interlagos, nosso aquecimento há 1 ano e meio, 2 anos atrás. O tema da minha mensagem, eu falava sobre só se vive uma vez, era o tema. E na metade do sermão, eu disse assim: se essas fossem as minhas últimas palavras, e se esses fossem os meus últimos suspiros, e se o Senhor me recolhesse enquanto eu prego, o que eu morreria gritando? Irmão, guarda isso em nome de Jesus. A vida é um sopro, ela passa muito rápido. Num piscar de olhos é como uma neblina. A Bíblia compara a nossa vida com uma neblina, que em um momento ela está lá, em outro momento ela se dissipa. Então não dá tempo para a gente querer competir e viver os sonhos de Deus e também os nossos. Viver a vontade de Deus e também a nossa. Acredite, quando a palavra de Deus diz que os caminhos dele são perfeitos e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é porque isso é uma verdade. É melhor ter uma palavra de Deus do que um bom plano. É melhor viver a vontade de Deus do que viver a nossa. É melhor caminhar nos caminhos de Deus do que caminhar nos nossos. 2024 vai ser um ano extraordinário, não porque você vai refinar suas estratégias, mas porque você vai ouvir a voz de Deus mais do que ouviu no ano anterior.